continuando aí na abordagem com o seu cliente, né? Procure, então, procure fazer, né, um contrato, né, de prestação de serviços, tá? Aqui eu diria que não necessariamente na abordagem, mas isso aqui é uma parte que eu diria que é uma pós-abordagem, uma vez que você consiga entender as necessidades do cliente, uma vez que você consiga vender o seu peixe, beleza, você já precificou, ele gostou do preço, vocês fecharam, então depois você procure fazer ali um bom contrato de prestação de serviços, tá? Então aqui eu tenho até uma live aí, se você procurar no meu canal, aliás, não, desculpa, a live que eu dei sobre como fazer um contrato de prestação de serviço, hoje ela está disponível só para os alunos do meu curso, tá? Mas, de qualquer maneira, eu vou citar aqui quais são os principais tópicos, né? Quais são os principais parâmetros e aspectos que um bom contrato ele vai contemplar aí na hora que você estiver fazendo com o seu cliente, tá bom? Então, esses tópicos que eu vou citar aqui, de maneira geral, não é uma aula aqui sobre como que você vai fazer um contrato, mas isso já vai te ajudar aí a ter uma boa visão, um panorama geral, tá? Do que um contrato precisa ter entre você e o seu cliente aí no pós-abordagem, tá bom? Então, primeiramente, olha só, um bom contrato de prestação de serviços, ele vai servir para alinhar expectativas, né, sobre o seu trabalho, né? Ou seja, deixa eu até deixar aqui, ó, sobre o seu trabalho. Ou seja, no contrato de prestação de serviço, você vai estar deixando bem claro lá, né, quais as necessidades que você vai atender, quais são os objetivos do seu trabalho, em que baseia o seu trabalho, né? Ou seja, você vai estar alinhando com o seu cliente o que você vai entregar para ele, como que você vai entregar para ele, né? Ou seja, o contrato de prestação de serviços, ele vai ter, primeiramente, né, essa função geral, digamos assim, de fazer aí o alinhamento de expectativas, tá bom? Além disso, um bom contrato de prestação de serviços, ele serve também para definir, né, as responsabilidades de cada um, tá? Porque se você vai estar prestando um contrato, significa que você, como profissional, você vai estar entregando um determinado trabalho, você também vai ter responsabilidades. O seu cliente, de maneira geral, ele também vai ter os pontos e os aspectos que ele vai ter que entregar para você, né? Seja a informação para você conseguir fazer bem o seu trabalho, seja documento, se você for prestar, por exemplo, aí um serviço de um projeto de licenciamento ambiental, é necessário você ter acesso a documentos da propriedade, documentos ali do empreendimento, documentos do proprietário, enfim, né? Cada projeto vai ter uma necessidade específica, né? E aí você, como profissional, você vai ter responsabilidades, deveres, obrigações. Mesma coisa o cliente, né? Então, se tudo isso estiver bem alinhado no contrato de prestação de serviços, é melhor para cada um. Vai ficar tudo bem transparente, ninguém vai ter dúvida, tá? E aí, no contrato, você também vai definir, tá? O que vai ser entregue no trabalho, né? Se vai ser só uma prestação de serviço, se vai ser uma consultoria, se é um projeto de licenciamento ambiental, você vai amarrar o pagamento do seu trabalho na entrega lá da licença ambiental ou não? Se já vai estar descrito lá no contrato, olha, eu vou receber aqui, um exemplo, 20 mil reais pelo meu trabalho, né? Mas isso não está amarrado à licença. Então, se eu vou acompanhar, você pode até colocar lá um exemplo, né? Você pode até colocar no contrato que o profissional, durante tanto tempo, vai fazer os acompanhamentos no órgão ambiental, mas caso o órgão ambiental não emita a licença, isso não é de responsabilidade do contratado, enfim. Você vai estar definindo o que vai ser entregue, né? Ou se é, por exemplo, uma assessoria num projeto florestal, o que você vai entregar nessa assessoria? Você vai fazer visitas semanais, você vai fazer visitas mensais, você vai fazer ali o treinamento das equipes de campo, você vai fazer o relatório de acompanhamento das atividades, né? Ou seja, no contrato você vai estar definindo quais são, como que os entregáveis aí do seu trabalho ou prestação de serviço, tá bom? Continuando, uma outra coisa também que o contrato ele precisa conter
definir os prazos e metas, tá? Quando você define o prazo e meta, você como profissional, você vai estar dando uma garantia para o seu cliente que você não vai estar só recebendo ali o honorário, mas não vai dar o acompanhamento, né? Definir prazo e meta significa que você vai cumprir com as suas responsabilidades, mas também significa que o seu cliente, ele precisa cumprir a parte dele para que você consiga desenvolver bem o seu trabalho, tá? E dessa forma você consegue cumprir os prazos, seja no licenciamento ambiental, seja na assessoria em projetos, você consegue cumprir até mesmo as metas de acompanhamento de atividades, de execução de atividades e assim por diante, tá bom? Então, essa parte aqui eu achei muito importante também colocar aqui na aula de hoje, tá? Sobre essa questão do contrato, de você procurar fazer um contrato de prestação de serviços, né? Eu diria que isso aqui é uma pós-abordagem, mas que vai fazer com que você consiga ter aí uma boa postura, uma boa autoridade, né? Para que você consiga ganhar a confiança do cliente. Isso é uma ótima maneira através do contrato de prestação de serviços, tá? Significa que é obrigatório que você tenha um contrato de prestação de serviços? Eu, particularmente, não acho, não vejo como algo obrigatório, tá? Até porque, dependendo da situação, pode ser que você tenha já aí um bom contato, uma boa relação com o seu cliente, e aí não vai ser necessário um contrato. Mas, de qualquer maneira, fica a dica para que você possa, com essa ferramenta, você aumentar aí o seu grau, né, de profissionalismo, tá bom?